Você quer ir na certeza do último topo com a certeza do último fundo. Se mercado fechasse hoje, Fechasse agora desse jeito fechasse assim. agora nesse momento, ficaria esperando se o índice voltar com gap de alta nessa região dos 159.796, ali eu venderia ele. E tentando procurar, né, tentando ver se ele rompe essa região dos 159, 150. Por quê? Se ele abrisse com gap de alta, eu traçaria outra retração nesse movimento para ver se ele perde fundo. A retração do movimento que subiu, né, o gap, ele tem que parar mais ou menos nessa região. Se ele não parar nessa região, a gente pode fazer até um médio para frente para romper o mínimo. Coisa linda. Abriu o gap de baixa, bateu no Aqui. 157,200. Senta o dedo na compra? Espero confirmação. Espero confirmação de uma falha de fundo, né? Eu não faço, bateu, eu compro. Sim, deixou um pavio ali gigante. Isso, ou ele subiu um pouquinho e não perdeu a região de 38, aí eu compro. Porque são, que você falou, fractais menores. Então ele faz uma movimentação e faz uma correçãozinha dele, aí eu compro ele. Oito, aí que você vai pro Renko. Aí O Renko é a sua cereja do bolo, é o seu ajuste fino. Aí que eu vou pro Renko, né? Eu vejo o Renko justamente no 10R e juntamente com as nossas médias, como você bem frisou, ele faz a correçãozinha e essa correção da virada de tanto da Steels quanto do MACD é justamente 28,38. Então eu fico analisando eles com relação à movimentação. Deixa eu ver aqui, onde que tá aqui. A movimentação dele. Você pode perceber, a virada dele tá aqui, no fundo. Ele não fez uma falha de fundo, minha entrada tá nesse pullback. Eu sempre faço um rompimento. Né? Então eu entraria no 158,995 com stop nessa região dos 780, 158, 780. Tá? E como já bateu aquela região de 161% que a gente analisou, eu esperaria ou fazer um pullback ou entraria justamente também no cruzamento deles, né, cima desse box, olhando o MACD também virado comprador, então eu compraria ali, então minha parcela estava mais ou menos 100 pontos aqui em cima. Ele fez um calorzinho e rompeu. Então, isso é a mesma coisa que eu faço essa operação. Então, bateu, na abertura, foi até ali, não perdeu, 3 boxes, eu compro. Ô Ito, vamos traçar aquele Fibo que fez 161, que marcou esse fundo aí para deixar mais claro pro pessoal? A gente estava traçado, será que a gente vai conseguir? Sim, vamos conseguir. Não, vamos sim, porque é fundo. Nós pegamos ele no fundo anterior aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Isso. Tá ali mesmo. Tá aqui, ó. Tá justamente aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha, e acho que no Renko a gente ia traçar aquele segundo mesmo, sabia? Olha lá, porque a marquinha como ele fez naquele fundinho lá. Por isso que eu falo, não existe, topos de fundo do 15 minutos, não interessa, é o que eu estudo, é fundo e topo. Qualquer fundo e topo, e o Renko marca muito melhor do que com os 15 minutos que o pessoal fala, posso pegar pavio? Muita gente fala, mas é óbvio pra você, é óbvio pra mim. Mas uma pessoa fala assim, eu posso pegar pavio ou tem que pegar corpo? Fala, o preço trabalhou no pavio? Trabalhou. Ou ele só foi lá almoçar foi e dar voltou? Um oizinho lá e, eu vou cair. Tem preço, irmão. Tem nego pendurado lá, velho. Se tem sombra é porque alguém foi lá, né? Não, faz o seguinte, você não tem sombra? Tira a sombra dos seus candle e bota um stop lá, etc. Naquela região lá pra você ver que depois ele vai falar, fui violinado. Não, é porque tinha sombra lá, tinha pavio lá. É igual o Renko, né? Se você olhar o Renko, se você não colocar pavio no Renko, você não sabe onde parou, porque é box. E você é eliminado, você é tirado da operação, você não sabe por quê. Mas o preço foi até lá, apenas não fechou a quantidade de preço necessário para fechar o box. Por isso. É isso, igual o ponto figura, mesma coisa. Sim. Tá traçado, lá vamos traçar ele e vamos ver o 61 e essa voltinha do seu trade lá. O MACD virou, também tá virado aqui na mínima do índice. A gente só precisa ancorar ele ali, acho que é diferente. Ancorar aqui nesse topo anterior aqui. Então, essa subida aí do índice a gente pode pegar até o 159,335 ali, ó, na subidinha dele. Se ele não ganhar essa região, a gente pode usar também, né, suporte e resistência, ele foi a região bem trabalhada anterior. Se ele não ganhar aqui, a gente vira vendedor. E olhando, se for a venda, a volta, né, a subida dele, a subida que ele está acontecendo agora, eu sempre marco essa 38. Então, por exemplo, ele parou aqui, faz de conta que ele parou. Eu faço sempre isso aqui, ó, também, para ver
se a gente vai pegar na volta, tá? Então eu fico olhando se ele rompe essa região de baixo. Porque se ele romper essa região de baixo, rompe a mínima. Se não romper, aí vai ficar triangulando, a gente vai ficar naquela brincadeira de compra, venda, e o triângulo diminuindo. Aí eu já não gosto. Como eu gosto de operações mais longas, quando eu percebo que ele ganhou, parou no 38, eu já paro de operar. Porque ele vai ficar triangulando. O índice gosta muito de ficar fazendo essas brincadeiras de triângulo, né? Ele vai, bate no 38, volta no 38. Sobe 38, desce 38, sobe 30. E cada vez vai diminuindo o movimento. Aí já não faço mais nada. É bem ruim. E se não souber ter essa visão e souber analisar, entender na média o que lhe acontece, é aí que é onde mora o perigo. O pessoal quebra. Dias como hoje, por exemplo, Sim. Ontem, que foi no início, ontem depois ele caiu, etc. Mas depois das 11h30, depois das 11h30, ou seja, foram 2h30 de pregão totalmente lateral, muito difícil de operar. Muito. Não fiz nenhum clique ontem. Fiquei olhando para ele, nada. Operei o dólar, tomei um stop no dólar, fiz um trade só. O dólar estava melhor ontem. Hoje a mesma coisa inicialmente, aí foi bem difícil, né? Então, quando eu tenho um movimento de tendência, né? E uma pergunta que o Mário sempre faz. Ito, eu vou fazer para você. Quando você sabe que a gente está no momento de tendência e como você, olhando para a esquerda e projetando à direita do gráfico, e como você sabe que a gente está lateral? Porque tem muita gente que chega aqui, por exemplo, muita gente ensina, não, o preço está abaixo das médias, está em tendência, o preço está acima, está né, de alta ou de baixa. Só que muitas das vezes ele vai estar lateral, ele pode estar abaixo, o cara acha que é um sinal de tendência de alta, toma stop, mas não me ensinaram isso, etc. Como é que você se antecipa? Cara, enquanto tiver, né, uma região assim, assado, tô dentro, como é que você faz? Como eu acabei de explicar, quando ele fica triangulando, se ele fica brincando de 38, 38, eu já não gosto. Então, na abertura, eu faço o estudo, e se ele rompe um estudo de retração, eu começo a comprar ele. Rompeu, tá brigando e consigo fazer a parcial até um ponto determinado também de retração, 23%. Rompeu 23%, beleza, vai subir. Parou, então ele pode fazer apenas uma correção para começar a tendência. Então, a tendência para mim é justamente quando ele marca um topo, um fundo mais baixo. Aí eu espero. E aí? Você vai romper o fundo mais baixo ou você vai romper o topo anterior? Então, eu sempre fico analisando isso. Eu sempre fico com FIBO, eu fico vendo as fractais maiores. Então, se ele ganhar uma retração ou ganhar uma projeção, quer dizer que ele está seguindo a tendência anterior. Agora, se fica lateral, a mesma coisa que tem uma das teorias de Dow, ele começa a lateralizar para romper topo. Romper a lateralização também tem essa, né? Então, eu fico sempre analisando. Você percebe que uma operação é fusão da teoria de Dow, Fibonacci e ondas de Elliott. Eu nunca trabalho sem elas. Então, eu fico sempre olhando os movimentos anteriores, tendências anteriores, para ver como que está o movimento do mercado, se ele tá com tendência, e eu sempre faço as projeções. Então, tem um 200% lá em cima, beleza, eu sei que ali ele pode parar. Então, se ele parar e marcar um topo mais baixo, pode virar tendência, mas aquela fractal menor. Então, eu pego as operações, se eu estou olhando uma tendência maior do dia, eu fico esperando justamente não perder o 38, para de repente a gente fazer um médio para frente. Eu não sei se eu tenho aqui aquela canetinha onde a gente pode desenhar, porque assim falando acho que fica meio complicado. Deixa eu ver se a gente... Então, você comentando aí como que eu posso ver tendência. Então, o mercado abre. Faz conta que o mercado abriu essas duas linhas. Ele faz essa movimentação. Não faço nada a princípio. Desde que no meu estudo ele tenha que comprar nessa região, beleza, eu compro, mas eu com a parcial antes desse outro ponto. Porque ele pode fazer apenas uma correção e seguir o movimento. Tá? Então, como que eu coloco o meu stop? Meu stop sempre fica abaixo de 38% de movimentação. Porque se o mercado parar ali, eu faço médio para frente fazendo a parcial marcado no topo anterior. Agora, se ele não romper este topo, né, se ele parar justamente numa outra retração, então ele vai para o movimento do 38 e para aqui, aí eu falo, agora eu não vou fazer mais nada, porque ele pode reverter o movimento e perder esse fundo. Então eu sempre fico olhando no movimento do início do pregão, o que ele vai fazer. Se ele for fazer isso e corrigir, beleza, a gente vai comprar, fazer um médio para frente. Agora, se ele ficar lateralizando, aí eu não fico fazendo nada. Eu fico olhando sim para as médias ou aumentando o gráfico de 11R para
16R ou 20R, para ver para onde as médias estão mostrando, se as médias estão viradas, comprador, né? Agora, se ele tiver entrelaçando elas, aí já não faço mais nada. Eu saio da minha operação e espero ele definir. Ou ele rompe topo, ou perde mínima. Mas com o início da operação é sempre o FIBO. E ver se ele está fazendo essa marcação de fundo e topos mais alto. Porque isso já movimenta para a gente movimento de Elliott. Perfeito. Tá? Agora, se ele ficar lateralizando, se ele fizer essa movimentação e começar a lateralizar, aí eu fico olhando pela teoria de Dow, é rompimento, é continuidade, tá? Agora, se estiver num movimento muito maior, aí ele pode começar a fazer esse movimento de quebra de estrutura. Perfeito. Então, eu sempre fico olhando, mas quando ele fica lateralizando, eu prefiro ficar fora da operação e esperar ou ele romper topo ou romper mínima. Aí, eu espero o teste de novo, num suporte, numa resistência, para ver se eu entro numa operação. Então, nós, né, dentro da sala, sempre eu fico falando, não adianta você caçar a operação numa lateralidade. A índice gosta muito desse tipo de operação. Ultimamente, você percebe o índice, o dólar abre primeiro no pregão, depois ele volta para o leilão e para. E o dólar está movimentando. E daqui a pouco, quando ele começa a abrir o índice, ele fica, parece que o pessoal, agora vai romper topo, vai perder mínima, e o mercado fica lateral. E temos... Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.